E o check-up está de volta para falar agora sobre as injeções para emagrecimento. Eu converso agora com a doutora Jaqueline Penaforte, ela é endocrinologista. Eu sei que é um tema que está bem alto agora, né, doutora? E muitas dúvidas sobre isso. Eu vou tentar esclarecer essas dúvidas aí da nossa população, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse tema tão importante. Vamos lá, doutora. Algumas injeções estão sendo usadas hoje para o emagrecimento, mesmo que não sejam injeções propriamente para emagrecimento. Como é que está essa história toda? Pronto, na verdade, as injeções é o que a gente chama de análogos de GLP-1. É uma classe de medicação que não é nova, já existe um bom tempo, né? Ficou muito famosa com a liraglutida e atualmente com a semaglutida. São medicações que, a princípio, foram feitas para controle do diabetes. Começou-se a observar que nesses pacientes ele também estava tendo influência no controle de peso. E aí depois que foi sair os estudos para controle de peso. Atualmente, das medicações injetáveis, né, dos análogos de GLP-1, on-label, que já está com estudo publicado, aceito pela Anvisa, pelo FDA, a gente só tem uma droga, que é a liraglutida. Só que na atualidade, o que vem sendo muito prescrita, ainda de forma off-label, é a semaglutida. Falando um pouquinho da SEMA, na semana passada saiu no New England, que atualmente é considerado uma das revistas de medicina mais lidas, né, da atualidade, um estudo novo com uma dose de semaglutida superior à que é aplicada para controle do diabetes, que mostrou de todos os remédios já avaliados para a obesidade o maior potencial de perda de peso. Inclusive, em alguma parte dos pacientes, se comparando ao que a gente consegue de perda de peso na cirurgia bariátrica de sleeve, que é aquela que mexe só no estômago. Por conta disso, né, até por essas informações todas, tem muita gente aderindo a isso e algumas pessoas usando até de forma indiscriminada, né, por conta própria. E aí, doutora? Não, é o que a gente sempre fala, qualquer medicação injetável, oral, tem que ser prescrita e acompanhada pelo médico. Os análogos de GLP-1 são medicações muito seguras, e inclusive um diferencial dela em relação aos outros tratamentos para a obesidade é que, além de não parecer piorar a função cardiovascular, em relação à semaglutida especificamente, os trabalhos têm mostrado, na verdade, uma melhora. E essa melhora parece ser independente da perda de peso, né? Então, é medicação com potencial de redução de infarto, com potencial de redução de AVC, mas como qualquer medicação que existe, tem os efeitos colaterais. Então, assim, não é indicado de forma alguma fazer esse tratamento sem prescrição e sem acompanhamento médico rigoroso. Existem duas bem famosas hoje, né? Que é a aplicação semanal e a outra aplicação diária. Qual a diferença? Quais as indicações? Eu brinco muito que eu digo que a da aplicação semanal é a prima rica da antiga, né? Então, eles pegaram a molécula da liraglutida e transformaram de forma que a meia-vida, que antes era durava menos que um dia, né? Que era da liraglutida, que é de aplicação diária, eles modificaram e a molécula passou a durar em torno de 7 dias. Por isso que a aplicação dela é semanal. O diferencial, a liraglutida, que é antiga não, que já está há mais tempo no mercado, a gente ainda usa hoje em dia, mas o potencial de perda de peso em comparação à dose da semaglutida, que foi publicada agora, que é de 2,4, é bem inferior, né? A gente fazendo uma comparação, para se ter noção, o que a gente controla, o que a gente considera que uma medicação é efetiva para perda de peso? Quando ele consegue perder mais do que 5% do peso. Na lira, os estudos foram feitos com a perda de 5% ou 10%. Na semaglutida, que é a medicação nova semanal, tem uma tabela de pacientes que perdem acima de 20% do peso. Isso não foi conseguido com nenhuma outra medicação prévia para perda de peso. Então, em relação à perda de peso, os resultados parecem que vão ser bem superiores com semaglutida do que com a liraglutida. Só que, pessoal, sempre lembrando, é uma medicação que, para obesidade, ainda está sendo usada de forma off-label. Quer dizer, ainda não tem indicação de bula de usar a semaglutida para obesidade. Esse foi um trabalho de fase 3. Trabalho de fase 3 já é com N grande de população, mas que ainda não está aprovado pelas entidades reguladoras, no nosso caso a Anvisa, né, nos Estados Unidos o FDA, para uso para perda de peso. Doutora, e a semanal, que é essa que tá o bam agora?
Muita gente comentando e muitas pessoas usando. Ela é aplicada na barriga, né? Elas podem ser aplicadas em qualquer região com tecido subcutâneo. Então, a gente coloca aqui nessa região do abdômen, pode ser aplicada nos braços ou nas pernas, naquela região do famoso culote ou mais embaixo. Lembrando que a ação dos análogos de GLP-1 não é em diluir a gordura, que muito paciente chega e pergunta, doutora, eu tenho que estar variando, eu tenho que estar aplicando no local que tem mais gordura? Não, porque a droga não vai estar agindo diluindo a gordura, ela não é uma enzima que dilui gordura, ela vai estar agindo na perda de peso através da redução do consumo calórico do paciente. Então, assim, o importante de variar o local de aplicação não é porque vai diluir mais gordura em um local do que o outro, mas para evitar hematomas no mesmo local, é por esse contexto, não pelo contexto de diluição local de gordura. Então, a pessoa fica com menos fome. Exatamente. A ação dela é de redução de fome. Quem controla a fome, quem controla o gasto energético, o metabolismo, é uma região do cérebro que chama de hipotálamo, né? E aí o que é visto? Em ressonâncias tanto de roedores quanto em humanos, quando se aplica essa medicação, ela age exatamente no centro da fome. E por que a ação da semaglutida parece ser maior do que da liraglutida, que é a diária? Porque ela se age com maior força a esses centros de fome. E ela age também nos hormônios reguladores, tanto de glicemia quanto de apetite, que GIP, GLP-1. Causa alguma dependência? Não são medicações que causam nenhuma dependência, mas eu sempre gosto de explicar que quando a gente trata a obesidade é uma doença crônica. Da mesma forma que hipertensão é uma doença crônica, da mesma forma que diabetes é uma doença crônica. Então não adianta eu tratar a obesidade por um período curto de tempo. Se eu pego um paciente com obesidade e dou a droga, que é uma pergunta muito frequente, tanto de colegas quanto de pacientes. Doutora, e quanto tempo que vai durar meu tratamento? Eu digo que essa é uma pergunta sem resposta, né? E aí eu sempre brinco falando, quando você vai tomar um remédio para hipertensão, você pergunta assim, quanto tempo eu vou tomar o remédio para hipertensão? Não, porque a gente sabe que se trata de uma doença crônica, assim como a obesidade. Então eu falo muito que a gente tem tempo para começar o tratamento, mas para terminar, não. Justamente o efeito sanfona das medicações é causado não por dependência, mas porque se trata de uma doença crônica. Quando você suspende o tratamento, a doença volta. Algum efeito colateral, assim, que vocês têm observado no consultório? São drogas, no geral, muito bem toleradas e os efeitos colaterais dela principal são do trato gastrointestinal. Náuseas, vômitos, diarreia, constipação. Esses efeitos colaterais são dose dependente. Quanto maior a dose da medicação, maior chance dos efeitos colaterais, tá? Mas também depende da resposta individual do paciente. Então, assim, fora as reações leves, né? Inclusive nesse último trabalho agora, saiu que com perdas de peso maior, da mesma forma que já acontece com cirurgia bariátrica, tem um risco de doenças do trato biliar. Alguns pacientes apresentaram pancreatite leve, de resolução espontânea, e o outro é cálculo, né? O cálculo na vesícula. Agora, eu gostaria de lembrar mais uma vez que a liraglutida já está em bula a aplicação para a obesidade, mas a semaglutida, que é a semanal, não está em bula, que a gente chama de off-label. Ainda, né? Ainda. Apesar de, como eu já expliquei, esse estudo fase 3 ter saído, já acaba respaldando, né, a prescrição, mas ainda está sendo feita mesmo, ainda não sendo indicação de bula, né, que a gente crê que vai sair esse ano. Doutora, ainda tenho mais perguntas, mas o tempo acabou, vamos ter que voltar aqui outras vezes. Você pode já mandar a sua pergunta aqui para o nosso e-mail, que está aqui no vídeo, tá? Pode fazer as perguntas mesmo, que a doutora Jaqueline vai voltar aqui para responder, não é isso, doutora? Com certeza, viu? Já podem ir preparando as perguntas para a gente tentar responder. Muito bem, obrigada a você que ficou com a gente mais esta edição do Check-up. E se Deus permitir, a gente volta na próxima quinta-feira para falar de saúde, beleza, bem-estar e muito mais. Até lá!